Olá a todos, bem-vindos a bordo. Estamos iniciando mais um episódio de Sem Calado, sempre com um grande personagem da área logística, né, Vavá? Correto. Temos hoje aqui um empresário, empreendedor, especialista em containers, atende as principais companhias de leasing. Você vai saber hoje aquele container que precisa ser alugado, que precisa ser arrendado, por que ele passa, por qual tipo de critério, inspeção, entre outros. E antes de mais nada, curtam nas redes e sigam-nos. Esse episódio tem oferecimento de Vento International, ACL Cargo e GESCOM. Então, seja muito bem-vindo a bordo, Roberto Dantas. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Há algum tempo a gente não se via, né? E, assim, com satisfação a gente está aqui na presença de vocês. Nossa, a alegria toda nossa, agradecemos por ter aceitado o convite. Ele, que é proprietário da Delta Terminais, formado em administração de empresas, né? E está há 40 anos já atuando nesse mercado de containers vazios, né, Alberto? Sim. Há 40 anos, a gente já completa em setembro, exatamente os 40 anos, né? E, graças a Deus, uma carreira de muita batalha, muita luta, mas que também fez a gente conhecer muitas pessoas e fazer muitas amizades, né? Foi um trabalho duro, né? A gente começou basicamente em setembro de 84 numa pequena empresa que se chamava Confiança Terminais de Cargas, né? Na realidade se chamava Transportadora Confiança. E depois se transformou em Confiança Terminais de Cargas, né? Isso, nós tínhamos um pátio ali pequenininho na rua João Guerra, eram 7.000 metros quadrados, né? Então trabalhávamos lá com 2 armadores, era coisinha bem pequena, argonave, fazia a linha da África, né? Então vinham uns containers assim, realmente pesados. Hoje continua do mesmo jeito. Pode ter certeza continua, disso. Né? Então a gente começou lá, né, num pátio pequeno, e aí depois a empresa se transformou, houve uma fusão entre a Confiança Terminais de Cargas e a Hipermodal. E a Hipermodal, ela tinha um pátio em frente ao 29, ali onde tinha a Mortona. 29. Todo mundo chamava Hipercom 29, né? Ali vocês tinham um pátio que era da Hipermodal. Então, na determinada época, a gente começou a trabalhar com um armador que era a Bacol, fazia a linha dos Estados Unidos, né? Então eles traziam, acho que eram 2 navios praticamente por semana, um subia, outro descia, né, pela costa, e a Hipercom fazia não só a parte de reparos, como também fazia estufagem, faziam cargas PPVC na época, né? Então aí foi que a Hipercom foi crescendo, né? Mas foi um começo também com muita dificuldade. Você tinha... eu praticamente, quando eu comecei, nós tínhamos... era uma empresa... Eu comecei... Era um auxiliar de escritório, Sim, né? Batia a máquina, fazia estimativa a máquina e tal. E nós tínhamos outros funcionários lá que faziam a parte de inspeção, né? E tinha um gerente. E, de repente, por a época, nós tínhamos uma proprietária, né? Que era a dona Regina, Maria Regina, né? Não sei se chegaram a conhecê-la, Eu conheci. né? Você conheceu, né? Sim. Então, ela sempre foi brava daquele jeito, né? Então, de repente, os camaradas espanaram lá, saíram os 2, um por cada porta, por conta, né, da dona Regina dar umas broncas nele, e fiquei eu, né? Um camarada que batia estimativa ali na época, ajudava a bater estimativa, né? Datilografar a estimativa. Aí comecei a fazer a vistoria. Comecei a acompanhar reparo meio que na raça, né? E, enfim, foi assim, foi aos trancos e barrancos. Então, a gente era um pátio pequeno, você recebia container, você entregava container, você inspecionava container, você fazia tudo. Então, e assim,
meio que você foi tendo que aprender na marra, né? Ali no 29, ele tinha a linha do trem que passava ali, né? Tinha, do Na lado de frente, fora, de né? fora, Do né? lado de fora passava a linha do trem. Constantemente o trem ficava ali E você ninguém tinha conseguia de entrar. entrar. Aí você tinha, às vezes, descarga ou embarque de navio e você estava com a composição ali. Então, às vezes, você estava fazendo um embarque direto, às vezes de carga cheia, Sim. porque o 29, ele fazia também, você fazia estufagem e embarcava direto. Você Sim. desembaraçava lá mesmo, na época, a mercadoria e tal, e às vezes embarcava direto. E a composição travava ali e era complicado. A primeira vez que eu fui a bordo foi no 29. O primeiro navio que eu fui foi no 29. Ah, é? Foi? Uhum. Então, e era bem ali, era em frente à Mortona, né? Sim, o pátio era em frente à Mortona. Agora já não, né? Agora já não existe mais. É verdade. Né? Já não existe mais. Mas assim, depois a Hipercom pegou uma área na Marquês de Herval, tinha um armazém Sim. na Marquês de Herval, não sei se vocês conheceram. Ali perto do prédio da Petrobras, né? Agora atual. Isso, ali, mais né? ou menos ali que você tem a ruazinha, né? Então ali eles começaram tinha um desvio ferroviário, Também. começaram a receber açúcar lá também, estufavam muita carga com açúcar. E você tinha uma área anexa lá que a gente também, quando tinha necessidade, acabava colocando containers, porque tinha um movimento grande, né? Então a gente depositava lá. E depois veio, eles tinha também uma área de estufagem na General Constituição, Constituição, aquele pedaço ali, tinha a Constituição. Daí eu lembro. Tu lembra, né? Lembro. Era um armazém pequeno, tal, né? E tinha o escritório, né? Um escritório bem grande lá em cima. E depois veio a Alemoa, né? A área o famoso lá gás. da Alemoa, o famoso gás, né? E foi ali que, como eu estava comentando aqui numa préviazinha, né? A gente, quando foi para lá, aquilo lá... E eu tenho uma história boa para contar de lá agora também, que eu estou lembrando aqui. Nós fomos para lá, deve ter sido nos anos 90 mais ou menos, 89, 90. Caramba. E aquilo lá não era nada, né? Você tinha aquela área lá, se vocês se recordam, ela começa na Anchieta e vai até o Retão da Lemoa. Sim. Né? E ali era tudo mato, né? Tudo mato. Teve um fato curioso que ali você tinha um pequeno trecho que devia ser uns 3 mil metros quadrados, e ali a antiga rede ferroviária federal, ela depositava carvão mineral ali. Né? Então, mas aquele já era um desvio, já que meio que havia um desvio ferroviário meio desativado, mas você tinha um trecho que o piso era carvão. Né? E o fato é que numa necessidade premente, a área ainda estava para ser preparada, mas numa necessidade premente, nós tivemos um cliente que era a Transamérica, estavam trazendo 600 contêineres de 20 pés novinhos da China. Caramba. Né? Naquela época tinha reposição de contêiner vazio para cá, né? E nós não tínhamos onde colocar, entendeu? Então nós tivemos que dar um jeito, e não tinha iluminação ainda, não tinha nada, né? Nós improvisamos algumas coisas e colocamos os contêineres, os equipamentos lá, né? Mas foi engraçado porque nós começamos, a descarga iniciou à noite e a gente começou a montar as pilhas lá. No dia seguinte a pilha estava torta aqui, porque o piso não estava preparado ainda, né? Mas você não tinha opção. E entre outras coisas que a gente sempre teve que, nessa parte de operação de depósito, a gente sempre teve que se virar um pouco com o que tinha, né? E, enfim, e a gente, aí começamos a desenvolver aquela área toda lá, né? Tanto é que hoje a Hipercom é a matriz, é o local principal deles lá, né? Sim. A principal área deles, eu não sei Sim. se eles têm outra área agora, mas acho que é a Não principal. lembro, A Boris acho que Kaufmann já não existe mais, tem né? mais, Que é eles Medlog, Para o agora lá, Medlog, né? E, enfim, a gente foi... E ali também nós tínhamos um outro problema, porque naquela área, à época, passava um gasoduto. Não sei Por isso o nome, né? um gasoduto. Ele passava, ele cruzava dentro da área e ia até a Ultragás, né? Sim. Então nós tínhamos que ter o cuidado, o gasoduto todo cercado, nós tínhamos que ter o cuidado também ao depositar os contêineres, você tinha toda uma limitação, você não podia interferir nisso aí. Eu lembro dessa época, a gente trabalhava, né, meados dos anos 90, foi quando eu comecei a frequentar ali, aí tinha a Hipercom, tinha a Secreta, do Rubem Sim, Sató, também era ali pertinho. Antônio. E, cara, realmente não tinha nada ali. Impressionante. Hoje,
o que virou aquela lemoa e o custo daquilo ali, né? O custo alto. A gente, quando eu resolvi abrir a empresa, na realidade, a força maior para quem, o impulso maior quem me deu foi meu falecido sócio, né, o Antônio Pereira, que tinha uma transportadora, né, estava comentando, e ele era um cara muito entusiasmado, era um cara muito vibrante, e eu estava comentando, eu achava impossível, né? A gente não pode dizer nunca que é impossível as coisas, porque Sim. eu achava que era impossível. Com a cabeça de administrador, você achava que o passo era muito maior? Eu não teria maior. condições, porque financeiramente eu não achava, porque eu estava comentando, você abrir um terminal de containers não é a mesma coisa que você abrir um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, em que você, né, comprou móveis, comprou né, computadores e você começa, aluga uma sala e você começa. O depósito, você precisa de ter área e você tem o coração principal, que são as máquinas. Eu vejo você hoje, e eu sempre falo isso também, o camarada que às vezes pensa, vou abrir um depósito, às vezes o cara que tem uma transportadora, vou abrir um depósito de container porque ele acha que movimenta container, que vai ser fácil, que vai ser... E é complicado, porque você tem que fazer muita conta. Você hoje, você vai trabalhar você vai comprar uma empilhadeira hoje, custa uma fortuna. Né? A manutenção dela também. Consumo, pneu. Você vai comprar um pneu de empilhadeira, é 15 mil reais. Essa de uma empilhadeira, de uma stacker lá, né? Sim. Então, quer dizer, o cara tem que saber fazer conta, porque se realmente porque você, assim, às vezes acontece, muita gente chega para mim e fala assim, pô, Roberto, abre um terminal aqui, mais para cá, porque para trabalhar com armadores, ou então abre em outro porto. Pô, tu não quer abrir aqui em Suape? Tu não quer? Falei, não, me deixa do jeito que tá, porque eu não quero, agora com 60 anos, eu não quero dor de cabeça. A gente arrumou uma formatação de trabalhar em que, às vezes, quando a leasing não tá com muito movimento, a gente também temos a locação de equipamentos, porque a Delta tem a locação de equipamentos, né? Tem tanto dos secos quanto refrigerados, nós temos. Então, assim, se de repente o depot está com uma baixa quantidade de equipamentos lá, por depósito das companhias de leasing, por outro lado a gente está com um aluguel, então às vezes na balança uma coisa supre a outra e a gente toca o barco. Você abrir hoje um depósito que você fala, tá bom, arrumei uma área, tô com uma área aqui de 45 mil metros, o cara me fez um preço aqui legal, tá, vou operar para um armador. Aí você fala, tá, legal, vou comprar uma empilhadeira. Ok, se tu vai comprar uma empilhadeira nova agora, tu já vai pagar no dólar lá em cima, o cara vai te entregar daqui a um ano. Tu já começou pensando errado que vai trabalhar para armador. Exatamente, o armador, ele te extorque, o cara te destrói. Então, o que acontece? O cara vai chegar, tá bom, eu quero 90 dias sem armazenagem, né? Assim, ou 30 dias sem armazenagem, mas peraí. Handling out, e você vai fazer 10 movimentos. Exatamente, entendeu? Então, aí, é o FIFO, eu quero que tire aquele container primeiro lá, tal, é o 58º na pilha, mas o cara te insiste para tirar. Pô, você tem um custo para fazer isso daí. Né? Por mais organização que você possa ter no terminal, sempre vai acontecer de você ter esses probleminhas aí. Da movimentação, sempre vai acontecer. FIFO, entre outros. Por melhor controle que você possa ter, você sempre vai ter. Esteve aqui um rapaz de tecnologia, né, o Wagner Pereira, foi bem legal o episódio dele aí. E ele falou sobre os sistemas que hoje controlam. Pode ser o futuro também para o Brasil para melhorar essa questão, porque para ele saber o mapeamento, né? Que nem o porto hoje age, né? É verdade. Você tendo uma área, um depósito, de repente, já calçado, uma área que você um depósito relativamente uniforme, você consegue, em termos de relevo, de limitações, você consegue fazer um trabalho. Mas
a tecnologia tem que estar à frente de tudo. Aquele camarada que está lá no campo, aquele operador de empilhadeira que movimentou aquele container de um lado para o outro, aquilo tem que ser meio que automático. É verdade. Porque as movimentações, principalmente, em se tratando de container cheio, é mais fácil de você controlar isso aí. Sim. No vazio é um pouquinho mais difícil, Sim. porque existem mais movimentações, a movimentação da vistoria, a movimentação do camarada que vai inspecionar. O cara que quer foi fazer segregar o op-hide, container. o cara que quer segregar. E aí você tem que estar todo mundo antenado para poder saber... E cada ação errada de um profissional desse te gera um prejuízo, né? Exatamente. E aí vai somando, torna até inviável a operação. Exatamente. Já com as companhias de leasing, como eu já trabalho há muito tempo e a gente tem uma relação já muito boa, né? Eu já estava acostumado com essas inspeções de fora, que vem os gringos aqui, aí o camarada te exige o material de acordo, mas eu já estava envolvido com isso e assim, foi bem mais fácil o poder de negociação, a conversa que eu tive com eles. E assim, tem uma outra coisa também, o gringo custa para confiar em você, né? Uhum. Mas Vocês depois que confia, é igual então, japonês. Exatamente. Então, isso é gostoso de saber. Então, hoje, todas as companhias que trabalham com a gente já me conhecem, já nos conhecem há bastante tempo. Tem uma memória de que lá atrás, sempre, né, a gente atuava desde Hipercom, né, tentava atuar sempre de uma maneira às claras, sempre mostrando. Às vezes os problemas ocorrem porque nós estamos num país, né, como o Brasil, em que você tinha dificuldade de importar. Hoje, uma coisa que era sempre pegadinha aqui, o gringo vinha de fora, primeira coisa que eles perguntam era assim: deixa eu ver o teu compensado. Chegou a pegar isso aí? Já, deixa eu ver o compensado que você está utilizando. Tantas lâminas. Com essas lâminas. Isso sempre pegava. Qual o parafuso que você está usando? Os caras sempre pegavam. Hoje em dia lá a gente já trouxe de fora, já traz de fora, a gente mantém em estoque, porque, porra, eu não aguentava. Às vezes na Hipercom, você tentava achar um fornecedor de compensado. Antigamente você tinha no Paraná, Querubim, você tinha uma... Né? Então, aí você tentava encontrar alguma coisa no mercado, o camarada começava a te oferecer de boa qualidade, você testava, você fazia os testes necessários para chegar naquele material. Daqui a pouco, passou 6 meses, 7 meses, o cara já não estava te entregando o mesmo material, entendeu? Então, quando você ia ver, você estava novamente descoberto. E às vezes o que servia para um não servia para outra companhia de leasing, né? Por causa do critério. Não, na realidade, o critério, como ele é utilizado, é o ICL, né? Sim. É o ICL, sempre, né? Que deve estar... Agora, se eu não me engano, ele está na sexta edição da inspeção, né? E acho que na quinta do reparo, né? Acho que é isso, do reparo na quinta, né? Houve um pouquinho mais de flexibilização na questão, porque antigamente era bem mais rígido, né? As medições, né? Eles foram flexibilizando bastante, né? Mas, e assim, como os containers também foram ficando... Antigamente, você tinha containers com 15 anos rodando ainda. Sim. E como o container foi barateando o preço do container, as companhias de leasing foram descartando eles com mais rapidez. Agora, com 10 anos, ela praticamente está descartando, às vezes até com menos tempo, né? Já pagou lá o valor de livro lá deles. E ainda conseguiu vender por um preço melhor ainda. E ainda consegue vender por um preço bom, dependendo de qual mercado que for, ainda consegue. Então, ser uma leasing é um bom negócio. Os caras não precisam de ter muito... Até os critérios de reparo foram reduzindo o rigor por conta disso, né? Sim. Antigamente você tinha... Era ICL o tempo inteiro, né? Antigamente, né, você tinha... o aço era outro também. Também. O aço era aquele aço carbono normal, quer dizer, então os containers apareciam os containers com os tetos todos enferrujados. Você trocava 3, 4 painéis de teto, era brincadeira para você fazer, né?
e depois, acho que foi em 92 para 93, começou a vir o aço carbono, né? Depois entrou a China, porque antes, naquela época lá, você ainda tinha, era a Coreia que fazia os containers. Tinha o Japão que fazia também alguns containers. Alguma coisa, Japão. E aí, depois de um tempo, aí entrou a China. Quando entrou a China, a coisa acabou, né? A dimensão é outra, eles acabaram, aí desenvolveu bastante a quantidade de fábrica na China, né? Sim. E a gente acaba tendo os containers melhores, né? Sim, os containers foram e no o início, descarte no início é outro. não, né? No início ainda era péssima qualidade do aço deles. Depois que foi melhorando Péssima com o tempo, qualidade. Né? Então, quando os containers chegavam, realmente já chegavam... Era muito comum. O teto dos containers era liso. Sim. Não sei se vocês pegaram isso, mas o teto do container era liso com travessas, né? Então, vira e ele mexe, acumulava água, né? Acumulava água, você não tinha cambagem no teto, tal, o teto meio liso, qualquer amassamento ele acumulava água e você fazia, estragava, né? Então a quantidade de reparos era maior. Uhum. Pô, você tinha uma estimativa de uma leasing era $400, $500, era uma estimativa baixa. Uma baixa. Né? Hoje em dia, é normal você ter $30, $40, é uma estimativa de uma Eu lembro que na época que a gente começou, o valor de um pitch era $100. Exatamente. Hoje não querem pagar nem 10. Exatamente. Na Hipercom, eu lembro que a gente cobrava, em média, era $90. Né? Hoje, sei lá, na Delta cobra acho que é $70, $75 que é cobrar no pitch. Já com energia ou já não? Com energia, já com energia. Na época era só labor. Só o serviço técnico. Bom, e a Hipercom teve o reefer service também, né, de vocês. A Hipercom teve, a gente trabalhou lá numa época, a gente quis desenvolver essa parte mais do reefer, né? Sim. Porque a gente estava começando a receber mais equipamentos reefer lá, e nós contratamos o Ricardo Duarte. Sim. Boa, abração aí, Ricardo. Um abraço pro Ricardo. Que ele deve estar acompanhando a gente. Trabalhamos junto conosco lá, praticamente foi um ano lá, ele que deu o pontapé inicial para um trabalho mais focado nos reefers. Ele trouxe nós passamos a ser representante dealer da Carrier na época, né? E, enfim, mas assim, passou um tempo, eu até estava comentando, porque a Hipercom, por alguma queda de movimentação, porque o Ricardo era um excelente profissional, né? Sim. Por uma queda de serviço mesmo, houve um corte de pessoal. Pô, e praticamente nós éramos pares lá, né? O Ricardo cuidava do reefer, exclusivamente do reefer, e eu cuidava da operação do depósito, né? Cuidava da operação e da parte dos dry, né? Então a gente meio que dividia essa função, porque o Ricardo era um cara muito técnico, então focava direto, e a gente precisava desenvolver mais aquele. E, pô, acabou a gente tendo que a empresa optar, e como obviamente eu tinha mais tempo, né? Não pela capacidade do Ricardo, uma capacidade técnica depois fantástica. O Ricardo trabalhou na Leasing, MSC, na Capital. Depois na MSC ele trabalhou comigo lá. Antes na Capital, né? Eu acho que ele foi trabalhar no Rio de Janeiro, né? Trabalhou com o Vitor Bellitti, que ainda trabalha comigo hoje também, na Patagon, né? CHS Patagon, trabalha conosco lá também. Então, todo esse pessoalzinho, né? Você tem um pessoal, Evandro, que hoje é da CAI, Evandro Corrégio, não sei se vocês conhecem. Sim. Putz, esse cara é o cara mais cavalheiro que tem no setor, é o Evandro. O cara, no nosso departamento, na nossa indústria, digamos, na nossa indústria, o Evandro é o cara mais... Eu acho que ele compete um pouco também com o Marcelo Gonçalves atual. O atual, né? O atual. O antigo não. O antigo cabelinho não. O antigo, quando ele estava com o mullet, o Roberto Carlos. Era mais complicado. Eu lembro de ter tido alguns entrevistas, porque eu era gerente da Confiança, que depois era Hipercom, né? E ele ia lá para cortar o reparo. Ele ia lá e ele dava trabalho, né? Ele dava trabalho. Chegamos a ter algumas discussõezinhas lá, mas agora ele tá bem light. Marcelo, um abraço, hein? Um abraço. Estamos descobrindo mais um depot aí que quase foi barrado, hein? A dona Érica não perdoava você, não. A dona Érica, eu lembro que acho que ela chegou a proibir ele de lá, não foi isso? Mais de uma vez até. Mas é defender, né? Cada um defender os seus pontos de vista, né? Então, às vezes, isso é mais novo, né? Hoje que você, com um pouco mais de idade, com um pouco mais de cabelo branco, você consegue usar um pouquinho mais de sabedoria para lidar com determinadas situações. Quando você é novo,
né? A adrenalina ou então a testosterona ímpeto, tá né? mais alta e você verdade. a gente acabava tendo. E dava, porque na época você tinha o Ricardo, você tinha o Ilec, também que era da Leque, Unicom. sim. Pegamos Marcelo Gonçalves, Ilec, tem o Silvio também, que também trabalhou na Unicom, o Raul também Pereira. trabalhou na Raul Unicom, Rios. Raul Rios, Raul enfim. Rios, abraço, Raul. Foi. Tá devendo a cerveja. Era uma época boa, né? Era uma Boa. época boa, né? E, enfim. E hoje estamos aí com a Delta, né? E eu tenho um fato engraçado, não sei se devo contar agora, Sim, mas claro, eu lembrei deve. agora porque eu lembro que estavam falando da Hipercom quando a gente abriu lá a Alemoa, né? Que nós começamos. Então nós tínhamos feito metade, mais ou menos, preparado metade, porque nós tivemos assim, jogamos lá os 500 contêineres novos e depois logo já veio mais outras coisas e a gente meio que foi trabalhando, fazendo a terraplanagem, montando as coisas lá. Em Já funcionamento. em funcionamento. Não tinha água, não tinha luz. Você pegava água, você tinha algumas casas que eram da Rede Ferroviária Federal, que moravam ainda antigos funcionários lá, eu não sei como é que... E eles liberavam água, a gente fez um acerto com eles, liberavam água e luz para a gente começar a pelo menos você beber uma água ou você usar um banheiro, então você começou mais ou menos assim. E tudo sempre foi assim, na raça, né? E, na primeira descarga, aí nós tivemos primeira descarga, não. Na primeira descarga da ZIN, que nós tínhamos também, trabalhávamos com a ZIN tinha uma boa movimentação de containers, né? Aí nós já tínhamos feito um galpão, né? Nós tínhamos todo iluminado, e o resto tudo escuro. Para quem lembra, para quem já foi lá e vocês foram, né? Aquilo ali à noite era um breu, era um breu, né? Ainda hoje você tem você tem a Stout ali, o pessoal ainda funcionando, a ultracargo, a iluminação, né, a ultracargo ainda tem. Mas, você não tinha nada, era um breu só. Descarga rolando lá da ZIN. O que aconteceu, cara? Nós descarregamos contêineres de 20 pés, tudo escuro, só tinha iluminação da oficina, né? Daqui a pouco nós tiramos, veio 2 contêineres de 20 pés, um colado com o outro. Quando nós tiramos o primeiro contêiner, pulou 2 caras de dentro de uns contêineres, eles vieram clandestinos a bordo. Nossa! Mas 2 caras grandes, né? 2 caras grandes, né? Negros. E eles pularam de dentro do contêiner e saíram correndo, cara. Nós tomamos um susto danado. Do contêiner da descarga. Do contêiner da descarga, cara. Do nada. Nós sacamos o que eu fiz? Puxa, na época, o Marcelo Maia, ele era visitador de navio da ZIN, na época. Falei, o que eu faço agora? Os caras pularam e foram embora. Esquece, vai embora, vai com Deus. Vai com Deus, né? Vai com Deus. Mas eu tinha que comunicar, né, a ZIN, né, do que aconteceu. Eu fui até o costado do navio, né, e encontrei o Marcelo Maia e falei, Marcelo, aconteceu um negócio assim, assado, né? Só que até agora você não vai achar mais os caras, né? Sim. Aí depois ele tomou os trâmites lá e o contêiner estava fechado? Os contêineres, ele estava com uma cordinha, mas só que na hora de eles colocarem porque antigamente você descarregava com pau de carga, né? Sim. Então o camarada desceu, né? E segurando uma cordinha no container, o container não estava travado. Olha o perigo que é, né? O container não estava travado. O pessoal da estiva foi lá, soltou os locks todos, botaram em cima do caminhão, só que ficou porta com porta. Então eles não conseguiram sair de dentro do container. Ah, caramba. Na hora que descarregou. Quando você tirou, imagina. Quando tirou o primeiro, foi a oportunidade. Quando o pessoal tirar o primeiro, quer dizer, o container que ficou, eles pularam já direto do container que ficou. Entendeu? E aí depois, no dia seguinte, até se soube que os caras estavam pedindo comida lá por perto, mas a gente nunca mais viu. Eu não sei o que acabou dando. Foi só comunicado, né? Deve estar trabalhando com container hoje. Quero voltar para casa agora. Não foram pedir emprego lá depois, não foram pedir nada, mas desapareceram, né? Desapareceram. E a gente, né, deu segmento lá e depois nós fomos para Boris Kaufmann, né? Ou seja, então na tua vida você sempre foi um desbravador, né? Então começou desde o início, quando foi para o gás, exatamente. Depois teve a época da RPA, que a gente vai falar daqui a pouco, e também
na área que a Delta está hoje, você foi o pioneiro ali, né? Exatamente. O primeiro... Até sobre isso que a gente queria conversar, mas antes a gente vai fazer uma pausa, Pois é. rapidamente, para a gente falar sobre os nossos apoiadores e patrocinadores, e a gente verdade. volta, né, Vavá? Eles que fazem isso acontecer. Mandar um grande abraço aí para a ACL Cargo, transportadora aí de excelente qualidade, especializada em reefers aí, gensets, mandam muito bem na carga refrigerada, e podem contar com a ACL. O pessoal da GESCOM trabalha com reparo de containers, né, estrutura em gerais, e também a parte de inspeção. Um abraço, Daniel Torma, e para o Marcelão, Daniel. tudo de bom. A Vento International, sua carga aí, porta a porta, marítimo, aéreo, tanto internacional quanto nacional. Podem contar com a Vento. Um abraço para o Rafael Lima, né, da Shipperall Container, tudo de bom para você. A Videira Engenharia do Marcelo Pousada Bastos, grande Marcelo. Engenharia em climatização industrial e de navios, pessoal. Pode contar lá com a Videira, empresa de excelente qualidade. Pessoal da Delize Salgateria, que fornece pra gente os salgados aqui, cada episódio. Um abraço para vocês também, estão com a gente desde o início também. A Versibox, venda e locação de containers, atua aí no mercado nacional, também com embarques para fora. Doutor Fábio Gentil, da Gentil Advogados, que esteve com a gente aqui também, dando uma aula pra gente de direito marítimo. Um abraço. Um abração, boa viagem aí, tá curtindo com a família. E o Postos Portal de Santos, chegamos aqui com combustível de ótima qualidade, não é isso, Emerson? Com certeza. Um abração pro Thiagão e pro... O melhor Ricardo. da região. É verdade. E agora a gente vai fazer uma pausa de apenas 1 minuto só para apresentar os nossos patrocinadores e rapidinho a gente volta com mais novidades para você. Sem Calado Podcast. Oferecimento ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delize e Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio SOC, Ship on Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Versibox, venda e locação de containers. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Vento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Estamos de volta, pessoal. E antes de mais nada, gostaria de lembrar para vocês que no próximo dia 4 de agosto vai ter o evento beneficente chamado Master Rock, que já está na 3ª edição. A gente vem promovendo já há 3 anos. É um evento com boa música, boa comida, tudo incluso. E o melhor de tudo, toda a renda será destinada para o Nurex. Então, pessoal, se quem tiver interessado em passar uma tarde agradável de domingo, com pessoas agradáveis, né, Vavá? É verdade. Vem com a gente. Estarão muitos amigos lá, principalmente da área do Comex ali, é uma boa oportunidade aí para você que acompanha o Sem Calado, que é realmente dessa nossa indústria, como o Roberto disse, oportunidade de networking e também de aproveitar e ajudar. Olha, eu vou te falar, é muito melhor do que ficar assistindo esses programas chatos de domingo aí na TV aberta, e entre outros. Vale a pena, um rock de boa qualidade lá com a dupla Tom Cremon e Bira Guiar, não percam. E foi nesse evento aí que surgiu a ideia de criar o Sem Calado. Então, é imperdível, pessoal. Vamos continuar então? Bora. Então, estamos com Roberto Dantas, especialista
em depot de container vazio, 40 anos já no mercado, né, Roberto? 40 anos. Eu falei antes do nosso intervalo que você era um desbravador. Sim, né? Isso aí. sim. E agora conta pra gente como é que foi essa mudança. Quando você saiu da Hipercon, você não abriu a Delta, né? Teve a RPA antes. Praticamente a Delta é praticamente a mesma empresa, porque o CNPJ é o mesmo. Ah, Né? legal. Nós só resolvemos mudar o nome por questões que é o seguinte, a RPA lá no Jockey Club a gente não teve muita sorte, né? Na área ali do Jockey Club a gente acabou não tendo muita sorte. Então a gente falou, olha, vamos para outro lugar. A ideia na realidade nossa é também algo interessante que está me vindo na cabeça agora para contar para vocês, foi o seguinte, para você realmente ser empresário aqui no Brasil, vou te falar, tu tem que ser, Sim. não porque eu sou, porque na realidade eu nunca pensei em ser empresário, né? Meio que, como eu falei, o meu amigo, meu irmão, meu sócio lá, o Pereira, me incentivou e meio que me forçou, me empurrou para essa empreitada. Foi um empurrão do bem. O Pereira era um cara do bem, né? Super intenso, né? Super intenso. Então a gente relembra dele com bastante saudade e com muito boas recordações. Então, bom, nós descobrimos aquela área lá, não era uma área, porque o problema ali é que era uma área, era uma região em que eles se caracterizavam como mista. Podia ter residência, isso no Jockey. E no Jockey Club. E naquela época tinha algum outro terminal de containers? Você tinha ali a Iguatemi, né, do Maurício ali, que era um pátiozinho pequeno, que trabalhava com módulos e tal, mas de uma maneira, tem uma área pequena lá. E não era, quando nós fomos para lá, que nós começamos, aí de repente a Paulista fechou, que nós começamos a ter um movimento maior, né? Aí realmente você encheu o depósito, né? Quer dizer, mas só que ali você acabamos tendo problema com vizinhança, você acaba tendo problema com, vamos dizer assim, com política. Sim. Entendeu? Acabamos tendo muito problema com política. Mas você estava contando até nos bastidores para a gente aqui, quando houve essa mudança, você apresentou o terminal para os clientes, né? Sim, foi interessante porque o que aconteceu? Quando nós começamos a procurar a área para abrir a RPA, que nós encontramos essa área, que era uma área de 23 mil metros, era uma área pequena, ou relativamente pequena, mas que para trabalhar com as companhias de leasing, a gente falou, olha, vamos tentar fazer dela aqui uma condição, nós preparamos bem o terreno lá, não sei se vocês lembram quando foram, o terreno estava bem preparado, estava alto, né? Então, tentamos fazer com o mínimo de dinheiro possível, mas fazer uma coisinha, e o pátio não era muito grande, fazer uma coisa bem arrumada, né? Bom, enfim, nós ficamos assim, nós começamos a empresa é de maio de 2007, né? E nós começamos a operar só em fevereiro, ou de janeiro para fevereiro, nós começamos a receber 1 ou 2 containers lá. Começamos a receber alguma coisa primeira leasing que depositou com a gente foi a Gold, que hoje é Toax. Sim. Né? A francesa, né? Começou a depositar. Eu tinha uma boa relação com o pessoal, tal. Eram até 2 moças, né? Que era a Maria Neves e a Celina. A Maria Neves ficava aqui na América do Sul, a Celina em Paris e tal, e iam com a minha cara, tal, deram logo a oportunidade para depositar os containers delas lá. Né? Depois tivemos a Textainer também, né? E, enfim, algumas leasings, a maioria das leasings trabalhavam com a Paulista, trabalhavam com a Hipercon, né? E, obviamente, você, o Roberto, que era o gerente da Hipercon, você está abrindo, o pessoal conhece você, confia no teu trabalho, mas até então, será que o Roberto vai ter cacife, vai ter bala na agulha para poder suportar, né? Abrir um depot, né? Então, havia, sim, uma desconfiança, eu imagino, né? Se as coisas foram... Eu mesmo tinha... O que é natural, né? Natural. Eu mesmo tinha desconfiança de que talvez a gente não conseguisse por conta financeira, né? Porque você tem que comprar empilhadeira, começa comprando uma empilhadeira para movimentar container de 20 pés, que é baratinha, você compra uma máquina de patola, tal, mas daqui a pouco você precisa... Aí você começa a improvisar, colocar aquela capa de patola para começar a movimentar 40 pés, mas com leasing isso não funciona. Não funciona. Vai funcionar, às vezes você tem algum pátio menor em outra região, uma região, não Porto de Santos, você não tem como, né?
Aí você, bom, vamos comprar uma máquina para uma side loader aí para poder colocar aqui, movimentar os contêineres de 40 Usada, pés. e aí aquele medo de Putz, comprar aí um problema. Você vai no sul, comprou um problema, trouxe um problema, né? Trouxe um problema, a máquina trabalhou 6 meses, daqui a pouco deu um problema lá, tal, quer dizer, enfim. Tivemos uma série de coisas. Mas, antes disso acontecer, né, o interessante que o Emerson tá tocando aqui, um assunto que eu comentei com ele. Nós começamos a fazer essa aposta e nós sabíamos que o mercado, que estava rolando no mercado, uma situação em que a Paulista Containers estava operando e trabalhava com praticamente todas as companhias de leasing. Ela estava operando, mas que existia um problema judicial, e eu não sei exatamente, até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu, e que ela poderia estar fechando em algum momento. Não se sabia quando, né? Bom, e continuamos na expectativa, não torcendo pelo fechamento de ninguém, mas apenas para ver se a gente conseguia pegar uma fatia do mercado. Um pouquinho, né? do que... Então, ok, começamos a trabalhar com 2, 3 companhias, e o movimento ainda relativamente tranquilo, e a gente ainda estava preparando, nós tínhamos metade do pátio pronto, outra metade para acabar, porque precisava ter dinheiro, você precisava faturar para completar a outra, enfim. Sim. Aí foi interessante que duas pessoas assim que eu tenho uma estima muito grande, que é o Paul Haitano, que já está aposentado, e o Barry Benton. O Paul Haitano se aposentou no ano passado, inclusive, que era o diretor técnico da Triton, né? E o Paul Haitano, o Barry Benton, que é inglês, né? Você acho que chegou a conhecer eles. Eu ou lembro não? de nome. Por nome, Então eles vinham aqui todo ano, aqui no Brasil. E o que aconteceu? Eu estava com o pátiozinho lá começando e eles vieram, foi em fevereiro, né, de 2008, né? E eu convidei eles para ir conhecer o depósito, né? E eles, depois que eles foram fazer algumas inspeções, meio que no final da tarde eles foram até a RPA, né? E o meu escritóriozinho bem singelo lá, dentro de um contêinerzinho container alugado também, né? Uma mesinha, né? Um negócio bem, um ar-condicionado, coisa bem embrionária, bem começando, bem humilde mesmo, né? E eu expliquei a situação, que estava abrindo, que a gente estava ainda faltando complementar uma série de coisas, mas eles podiam estar me ajudando, estar mandando alguma coisa e tal. Mas, obviamente, são os caras muito técnicos, né? E aquela época, realmente, a exigência, a qualificação técnica, a qualificação estrutural do depósito para aquela companhia de leasing, que hoje é a principal companhia de leasing do mundo. A Triton é a que tem mais de 7 milhões e meio de containers aí no mundo. Então, os camaradas falaram, gostavam muito de mim, eu sabia que tinham muita consideração comigo, mas eu precisava mostrar um pouco mais, né? Mas foi interessante que nós conversamos, ficamos com aquilo pendente, né? E eles já falaram, Roberto, hoje mesmo nós estamos voltando lá para os Estados Unidos, mas vamos ficar de olho aqui em você, vai mandando informações, tal. Eu falei, eu agradeci, né? Fiquei até satisfeito deles despenderem um tempo deles, porque, né, para ir até lá, né, conhecer, né? E tudo bem. O que aconteceu? Eles viajaram dali, não sei se naquela noite, eles viajaram já, foram para o aeroporto, viajaram para os Estados Unidos. Quando eles praticamente chegaram nos Estados Unidos, no dia seguinte, houve o fechamento da Paulista. Caramba. Foi bem... Isso vai ficar na minha cabeça. Foi bem emblemática a coisa. Houve o fechamento... E assim, foi uma situação da Paulista, não sei se vocês lembram, realmente entrou... Foi do dia para a noite. Foi do dia para a noite, sei lá, o Ministério Público foi lá e encerrou. Os caras pararam a atividade, tanto é que o André, que trabalha comigo, o Giba, que trabalha comigo, trabalhavam lá. Mandar até um abraço ao André Bocão, meu vizinho de infância, um abraço. Meu bagaço lá no Senai. Lá. O André é guerreiro, o André é soldado na frente de batalha. O André é um funcionário exemplar, é um cara ponta firme mesmo. Eu tenho muita satisfação de ter ele na equipe. Giba também, né? O Giba, infelizmente, faleceu. Estava com a gente já
né? Os dois vieram. Quando encerrou a Paulista, os dois vieram automaticamente, vieram trabalhar conosco. Sim. A gente O Giba conseguiu... era quem me atendia na época para receber, para mostrar muito- os containers O de Giba leasing. era muito educado, um cara muito do bem também. Conhecia muito de Foi na container. época do Covid, Roberto? Não, o Giba, ele teve um problema que a gente não sabe se foi como é que chama aqui? Apendicite. Apendicite. Eu não sei se, Acho que eu lembro mais ou menos da se história. estourou Infecção, alguma coisa. Lembro mais E ou ele menos. foi para o hospital, foi internado, estava com problema. Ele saiu do hospital, ele acabou meio que esperando atendimento lá, meio que se irritou. Porque às vezes esse cara que é muito calmo, às vezes É verdade. tem um ponto, é muito limite, calmo né? ou tem um limite que de repente ele vai. Então ele meio que saiu do hospital e faleceu em casa. Caramba. que Faleceu em casa. situação. A gente teve contato com a esposa dele, ela me contou tal, como é que foi. A coisa foi uma perda realmente muito grande. É. E ele deixou aí o pupilo, né? Deixou o André. O André. Não, e a gente Né? fala, a equipe toda da Paulista era uma equipe espetacular, Sim, né? Se tinha você o for ver, Maurílio, sim, né? sim, todos eles, né? É Até verdade. o pessoal que tá lá no sul também, né? Também. Né? O pessoal do Sul lá, o... Caramba, esqueci Marcelo? o nome. Marcelo. É. Verdade. O Sideni, Sideni, É. cara. Cideneiro também é da A galera... Paulista, tem uma galera boa, galerona né? da Paulista. Né? sim. Então foi isso, a gente... Nelson Dias. Nelson, o Mário... Mário Poço também, não foi? Eu não Paulista, sei. não sei. lembro. E faz tempo que eu não vejo o Mário também. O Mário vi ele hoje, tava lá É. vistoriando lá, Faz maestro. tempo, cara. Ele estava lá no grupo, mas de repente deixou, no pessoal, mas de repente deixou. É. Né? Não está mais no grupo lá. Né? Mas, enfim, aí o que aconteceu? Quando aconteceu a Paulista ter fechado, tudo que é companhia de leasing buscou no mercado espaço, né? E naquela época os pátios estavam cheios, tinha cheios. muita movimentação de container, né? E não era todo o pátio que estava acostumado a trabalhar com companhia de leasing, então os pátios lotados com armadores e com grandes volumes, né? E o pessoal começou a nos procurar. Então, ligou no dia seguinte estavam ligando gente que eu nunca imaginei, né? Se tinha leasing a Bridgehead, por exemplo, nunca pensei. O pessoal inglês a entrar em contato com a gente para depositar container lá, porque realmente eles precisavam remover o quanto antes, porque o terminal foi travado, né? Sim. O terminal foi travado, eles tinham os equipamentos lá para tirar. A Cronos, aí o Paulo Mendes entrou em contato, foi para lá. Enfim, todas as companhias de leasing foram para lá, com exceção da Ciaco, né, que eu até comentei, porque eu não tinha Era muito capacidade grande, de absorver, não tinha, eu mal tive capacidade de absorver tudo Os aquilo outros, que acabou sendo destinado lá. Mas eles também, as leasings também entenderam a época, né, a situação, e meio que eu tive um tempo para estar adaptando algumas coisas para poder receber. atender eles, né? Mas enfim, aí lá no Subia uma fileira de alto, né? Tipo, você era 3 de alto, subia para 4. Você teve coisa que você teve que fazer, porque lá você tinha um pátio, era um pátio comprido, né? Você lembra, né? Um pátio comprido. Chegou uma hora que você estava colocando container no comprido, corredor, né? você estava colocando container no corredor, você estava fazendo uma maluquice porque você queria atender, né? Porque era um momento era uma crise grande que as leasings estavam tendo naquela época. Então, não sei se por conta disso também o pessoal, né, a gente foi uma opção bem na época, foi veio a calhar a Na RPA. realidade, Foi uma decisão acertada do Foi. nosso colega Pereira, de Foi. forçar. O Pereira forçou no tempo certo. E aí deu certo. Agora, rapaz, vou te falar, como eu estava falando aqui, ser empresário no Brasil não é brincadeira, não. Sim. Então, nós demos a continuidade lá no trabalho, mas as coisas... Nós começamos a fazer também um trabalho em Macaé, também com reparo offshore, né, dos containers lá. Começamos a fornecer alguns containers offshore. Aí nós fechamos e assim, você buscando trabalho, porque você está precisando, você tem que pagar todo aquele investimento que você fez lá em piso, investimento em máquina, porque você investir em terraplanagem, levantar, arrumar, você gasta naquilo ali que não é teu, né?
levanta muro, quer dizer, pô, tudo é um dinheiro Segurança. que te falta para outras coisas, né? Então, tudo tem que casar muito direitinho para que não dê problema, né? Então, eu me lembro que em 2010, nós começamos em 2008, 2010, a gente estava com dificuldade porque você teve que pegar dinheiro com o banco também, quer dizer, e aí você compra empilhadeira, a empilhadeira não deu certo, e você pagando ainda empilhadeira para banco, e você, além de uma empilhadeira, nós compramos uma outra, que também acabou não dando certo. Enfim, decisões que você acaba tomando e você acaba pecando pelo noviciato, né? Então, você conhece de terminal, você conhece como é que funcionam as coisas no depósito, mas você, como empresário, você é novo ainda. Sim, então, você acha que, tá bom, vou pegar dinheiro no banco aqui, então vai dar certo, porque vai acontecer, vai ter uma movimentação aqui, outra movimentação ali, eu vou pagar esse banco aqui, a empilhadeira eu vou comprar, porque ela mesmo vai se pagar com a movimentação, só que você não está contando aqui. Você está comprando uma empilhadeira e a empilhadeira, de repente, está bichada e foi um problema, né? Então, quer dizer... Foi uma época, 2010, 2011, foi uma época bem difícil para a gente, porque a gente ainda não estava alicerçado da forma como deveríamos estar, ainda pagando muita coisa para banco. Sim. Né? Os processos não estavam bem definidos ainda. Exatamente. Aí nós tivemos que... Eu falei assim, pô, vamos dar uma reduzida aqui na coisa. Não está dando... Aqui, primeiro que a área nós tínhamos que sair de lá porque estava dando um problema danado com a população ali, a prefeitura, meio ambiente... O caminhão quebrava o asfalto. Exato, tu lembra? Lembro. Então, quer dizer, bom, assim, se eu contar assim, as histórias, e também não dá para... Tem coisa que não dá para contar aqui no microfone, sim. né? Mas envolvendo tudo e ali toda enchia aquela também ali. Um pouco de água, né? De questão de subir Alagamento. amarela. Sim, você tem, né? Mas assim, o pátio, a gente levantou bem, né? O pátio era perfeito. Era sequinho. Mas você tinha ao ruas redor, ali, ao redor, que você, às vezes, dia de sol, e você tá com trechos de água bem acentuados. E aí passa um carro, tudo bem. Passar um caminhão com um container vai fazer uma marola que vai jogar lá dentro do bar do cara. Né? Exato. Aí os caras começaram a reclamar por causa da batucada ali de oficina. Né? Então aí começa a vir o vereador daqui, outro vereador dali. Aí você tem um vereador que é da região. Né? E a gente procurava fazer uma boa relação. A gente dava emprego, tanto é que eu tenho muita gente empregada ainda com a gente hoje, que era tudo do bairro ali, sabe? Sim, gente do bairro, né? E, enfim, chegou uma hora que a gente falou, pô, vamos diminuir de tamanho aqui, né? E vamos ver se a gente consegue ficar com uma ou duas companhias de leasing para que a gente possa fazer o trabalho para elas e vamos começar a fazer locação de equipamentos também, né? Então, a gente não tinha condição de pegar uma área muito grande, tínhamos que pegar uma área barata. Sim. Então, eu conversei com 2, 3 companhias que eram as principais e que às vezes forneciam equipamentos para a gente também. Falaram, tá bom, vamos nessa aqui, olha, temos uma área assim, explicamos. Falaram, para nós, Roberto, não tem problema. Nós vamos mandar o armador entregar o container lá e tá tudo certo. Isso daí já em Praia Grande, já? Daí, indo para Praia Grande. Desbravando novamente Praia Grande, porque você tinha... Nós pegamos uma área de 13 mil metros, né? E uma área... na época, o Mourão não era o prefeito lá, né? Mas eu até fui conversar com ele para ver se a gente conhecia. E ele, como ele é construtor, ele tinha até uma área lá. E falou, olha, tem uma área... Isso eu fui conversar com ele através de um conhecido, de um amigo, tal, me colocou. E onde nós estamos, né? Através de um outro camarada que tinha essa área de 13 mil metros, que é de uma transportadora de químicos na Praia Grande, né? O seu Ronaldo. Sim. E fomos para lá. Né? Fomos para lá. Eu sempre tive dúvida se ali era São Vicente ainda ou se é Praia Grande. Ali é Praia Grande. Ali nós estamos praticamente na divisa entre né? São Vicente e Praia Grande. Se você pega a área da Focus ali, que é a antiga Latina... Sim. Ainda é Samaritá, não, ali a área da Focus é Praia Grande. É Praia Grande, tá. A área da Focus é Praia Grande. Então você tem os tanques ali, encostados a tal, que encostado, que também é a área da Latina ali, da Focus, né? Ali é o limite
de São município. Vicente, São Praia Vicente Grande. com Praia. Então, toda Caramba. aquela área que os tanques ali também é da área, pertence Sim. àquela área dos tanques ali da Encostada Latina, também pertence, é Praia Grande. Caramba, que legal. Entendeu? Eu digo que tinha uma plaquinha ali, É. sabe? Não sei se ainda tem, mas tinha uma Divisa. plaquinha que divide. Mas, enfim, aí nós fomos para lá, ó, vamos reduzir, vamos devagarzinho, vamos preparar e tal. Pô, e tu imagina, você ainda com dificuldade financeira, você ainda tendo que mudar um terminal de containers, cara. Nossa. Você pegar os equipamentos que estavam... Eu tive que comunicar com algumas companhias, falar, olha, dei meio que um deadline para eles, falar 60 dias, tal, com antecede, eu decidi que ia ficar 2, 3 companhias, vamos, expliquei a situação, olha, tá, vou ter que diminuir, tá acontecendo isso, aquilo. Quanto Bom, era a tua área no Jockey? no Quantos Jockey, metros 23 mil metros. quadrados? Aí E eu uma fui de para uma área de 23, 13. Uma de Entendeu? 13. Bom, mas a decisão, né, era essa, vamos diminuir os custos, vamos diminuir a quantidade de pessoas e vamos tentar dar um Uma- restart Aham. Isso. na coisa, entendeu? E a gente... Imagina a incerteza, você está saindo cada vez mais, você está saindo do porto, dali mais... Mais distante São ainda. Vicente já era, né? Mas aí tu tá indo para mais longe. Então, quer dizer, a cabeça a milhão, as incertezas eram Um grandes. pedágio no meio do caminho, né? Um pedágio no meio do caminho, né? Mas, assim, foi assim um divisor de águas, porque parece que as coisas começaram a melhorar, né? Sim. Então, começamos o trabalho e o que aconteceu? Continuávamos o problema de espaço em Santos. Aham. Então, o que aconteceu? As companhias de leasing chegaram para mim, Insistiam para voltar. Roberto, pelo amor de Deus, me arruma espaço aí. Arruma um jeito de trabalhar aí. Né? E o que aconteceu? Chegamos no vizinho, que era a Latina, lá, o Giovanni, Sim, lá com a área da Latina. Ele tinha aquilo lá tudo, ainda era uma massa falida, que tinha uma administração, tinha um administrador judicial, Sim. né? Então, nós fomos alugando, pegamos 5 mil metros com ele. Passou 2 meses, pegamos mais 5 mil metros. Depois de 10 mil metros, precisamos mais 10 mil metros. E fomos ampliando Que legal. até voltar. Chegamos em 59 mil metros. Que legal. Que é a Né? configuração atual. Na configuração atual, você tem 13 mil metros, que é uma área de uma determinada locador, né? E nós temos com o Giovanni ali o restante da 36 mil metros. 36. Com o Giovanni, mais 13. Legal. Então dá os 59. 59. Que legal, né? E agora, partindo para uma parte mais técnica, a gente falou bastante do container de leasing. Os critérios, eles são bem mais rigorosos do que os critérios que a gente já falou bastante aqui no podcast da vistoria de container do armador. Explica um Sim. pouquinho para a gente. Tá. Para quem não conhece muito bem, as companhias de leasing são proprietárias de containers a nível mundial, Sim. né? Normalmente, eles trabalham da seguinte forma: eles compram grandes quantidades nas fábricas chinesas, fabricam, né? E como curiosidade, para vocês terem uma ideia, a fábrica chinesa fabrica 500 containers num dia. Nossa. É maluca coisa. Isso é uma fábrica mediana, né? Sim. Então, nós temos essas leasings compram grandes lotes lá. E, invariavelmente, esses containers já saem de lá com contratos de locação para grandes armadores, ou para... Hoje em dia, praticamente, são todos grandes armadores, né? Uhum. Eles já saem com um contrato de 5 anos, pelo menos. Então, o camarada já vai lá, retira os equipamentos e aluga por 5 anos. Isso é meio que... Automático, né? Automático, ainda mais do jeito que está hoje, né? A situação que está hoje, né? Então, o que acontece? Essa leasing, ela tem que ter distribuído nos principais portos do mundo, ou nos portos em que ela contratualmente vai acertar com os armadores, a possibilidade de devolução. Então, ela gradua, ela confere a determinados depósitos espalhados aí pelo mundo a qualidade de depósito de companhia de leasing. Para isso, para você ser um depósito, você tem que ter qualificação técnica e conhecimento tanto de inspeção quanto de reparo
do ICL, né? Certo. Trabalhar Perfeito. dentro das normas do ICL. Por quê? Da mesma forma que um armador vai coletar um container aqui, que vai ter uma inspeção de uma companhia um vistoriador independente ou o próprio armador, da mesma forma que ele for pegar o container aqui em Santos, se ele tiver que ir devolver num outro depósito dessa companhia de leasing, o container vai ter que estar com as mesmas características dentro das mesmas normas internacionais. Então, e a respeitar também essas normas, a questão de segurança do equipamento, né? Sim. Porque, às vezes, hoje em dia, às vezes o pessoal abusa, né? Os armadores, às vezes, abusam por questões de economia, a gente sabe como é que é, né? É verdade. E, então, dependendo do EMENAR ou dependendo de como é que se entende, o pessoal tenta diminuir cada vez mais o reparo nos equipamentos. O custo de manutenção. O custo de manutenção, né? E, realmente, se você economizar $2-3 num volume que tem uma MSC, um volume de reparos, né? É natural. Mas, assim, em se tratando de companhias de leasing, ao devolver, se você fizer o reparo numa qualificação não dentro das especificações do ICL, quando você for devolver esse equipamento para um depósito da companhia de leasing, ele vai ser inspecionado, né? E vai ter que pagar para voltar ao padrão de on-hire. Exatamente. Também vai ter Exatamente. Tá igual. Então isso é o que os depósitos de leasing são obrigados a respeitar, né? E como eu falo, hoje em dia com bem menos frequência, né? Mas somos auditados periodicamente por responsáveis técnicos que vêm dessas companhias, seja da Inglaterra, da França, eles vêm aqui periodicamente para verificar se aquele trabalho que você está fazendo. Então, os caras pegam assim, vêm fazer auditoria mesmo, não só da inspeção, se a tua inspeção está dentro, está seguindo, né? Se não está exagerada. Se não está over ou... Exatamente, né? né? E também a questão do teu reparo. Então, aleatoriamente, eles chegam lá, tá bom, vamos pegar os containers, está aqui a numeração, você tem 50 containers reparados, quero esse aqui, né? E você posiciona os containers para ele. E tem uma margem que você, assim, de erro, 5% né? em geral, tanto na parte de inspeção quanto na parte de reparo. Isso tudo vai em contrato, né? Então, às vezes, você tem alguma alteração, mas isso tudo vai em contrato. Hoje eu confesso que, assim, tá muito mais flexível. Como falei aqui antes, os containers hoje são fabricados pela China e está cada vez mais, a troca dos equipamentos está cada vez maior, rápido, né? Entendeu? Então a frequência na troca está tão grande que cada vez menos você tem reparo nos equipamentos, nos containers, principalmente das companhias de leasing, muito pouca coisa. Muito legal. É igual o pessoal do carro que coloca os 4 pneus, deixa, aí já troca depois. Exatamente, já troca o carro, já vai com os Faz pneus o rodízio, velhos, né? mas assim, a gente trabalha para esse pessoal, e aí, como eu estava falando, existe, depois de um determinado tempo, eles pegam esse pessoal de fora, né, os americanos e tal, eles são os caras desconfiados. Quando eles começam a te conhecer, sempre com a desconfiança, e nós somos Brasil aqui, né, sempre visto assim quase como selva, né? Mas, assim, a gente fica satisfeito que a gente passa, como eu te falei, com leasing a gente trabalha há 38 anos, né? Desde de 86. Então, você vai conhecendo esse pessoal e você vê que o pessoal vai pegando confiança em você, no teu trabalho, na tua equipe. Isso te dá uma satisfação profissional. Com certeza. Que realmente não tem preço. É. Não tem o que pague. Não é o que se ganha com o reparo, não. É a satisfação que você tem é muito grande. Eu fiz até assim, no meu escritório lá, eu tenho na sala de reunião, eu resolvi fazer um mural, sabe? Então eu tenho fotos minhas com todo esse pessoal que vem, né? Então você vai lá na sala de reunião, o pessoal fica fulano e tal, quer dizer, eles se veem às vezes, né? Que a gente
eu peço para tirar foto, vai almoçar. Então eu fiz lá um muralzinho, o pessoal fica O pessoal, o estudante mais novo aí, vai ter uma foto que se chamava Retrato, cara, lá na sala do Roberto, Retrato, tá? Que era um filme que tinha que mandar lá pôr na água, lá para sair lá a imagem. Eu não sei do que você está falando, não. Mas, Roberto, agora nessa tua carreira, já 40 anos, né? Então, você citou alguns nomes aí. Sim. Mas, com certeza, devem ter mentores, pessoas que foram muito importantes para você gostaria de mencionar. Sim. Né? Bom, a gente, obviamente, a gente sempre pensa primeiro na família da gente, né? Pensa na mãe, no pai, na esposa, na filha, né? São as pessoas nas irmãs, né? Qual o nome? Quais os nomes? Nós temos a Alina, que é minha esposa, né? A Alina, minha esposa, a Roberta, a minha filha, que vai me dar um netinho agora na semana que legal. Vem, se Deus quiser, né? Parabéns. E tá aí já com data terça-feira. Tá pertinho, na próxima né? terça-feira. Por isso que eu não podia vir na próxima terça-feira, que eu tenho esse compromisso muito importante. Muito importante. Totalmente justificado. Né? Eu não poderia vir, né? E a minha irmã Renata, sobrinho Luciano, enfim, Todo meu mundo pai, que deu minha suporte, mãe, né? José Roberto, Sônia, enfim, a família é tudo na vida da gente, né? Sim. Agora, como eu tenho muitos amigos que eu me espelhei, né, durante a carreira. Eu tenho um amigo fraterno que é meu irmão mais velho, que é o Albino Teixeira. Grande legal. Albino. O Albino Teixeira, a gente convive há muitos anos, né? Sim. Muitos anos. E eu tenho um apreço muito grande por ele. Aprendi muita coisa com ele, muita coisa mesmo. É um baixinho chato, mas ele é um cara Conhece muito muito tecnicamente, correto, muito técnico, um cara muito correto, né? Eu tenho o Pereira, que foi o grande inspirador, o cara que me puxou pra gente desbravar isso. E ele deixou o filho dele aí comigo e hoje eu trato como se fosse meu filho, né? Porque o Diego tem 40 anos, já não é nenhum menino, né? Mas ficou comigo e tá trabalhando lá, né? Trabalha de sol a sol comigo lá e tá dando uma força, né? E assim, mas como assim, um cara que eu sempre respeitei, né? E foi praticamente o dono da Hipercom. Sim. Na realidade, a gente tinha a Dona Regina, mas o Paulo Adelino, que era o esposo dela, né? Era um cara com uma visão fora de série. E ele era militar. Ele foi militar. Sim. Né? Então era um cara muito austero, muito durão, Sim. sabe? E eu tentava me espelhar nele. Então, um cara que forçava, às vezes, até a gente a dar 110%. Isso aí. Não era dar 100, era 110. Uhum. Entendeu? Tem coisas que, assim, eu me lembro que ele falava assim, Roberto, hoje em dia você não consegue fazer isso com o mas fala, Roberto, porra, assim, ele sabia pegar, sabe? Porra, o horário permite, pode falar com a palavra Roberto, que você quer. Você tem que acender e apagar a luz do depósito. Pô, e eu, novo, né? Lógico, é emblemática a coisa, né? Eu segui aquilo à risca, cara. E faço isso até hoje. É isso aí. Entendeu? Não vou dizer que acendo a luz para começar a trabalhar, mas 7 horas da manhã está no ar, eu tô no trabalho. Tá em cima, né? Terminar às 17 horas e tem essa... Não trabalhamos com armador, então nós trabalhamos... 7 às 17 é o horário normal de depósito. Perfeito. Então, estou lá. Todos os dias você pode me encontrar lá. Salvo eu tenho algum compromisso fora. Uma reunião. Mas eu tenho isso comigo e veio dele. Entendeu? Veio dele. Entre outras coisas, né? A forma como ele agia para dar uma cercada naquele cara que estava querendo dar
dar uma ensaboada, realmente era fantástico. Você falando isso me fez lembrar também, quando eu comecei na Repcon também. O exemplo da dona Érica e do seu Fernando Cunha. Era a mesma coisa também. O negócio eles pegavam assim, pesado. A dona Érica eu lembro bem. Eu aprendi muito com ela. Viu? Você aprende. Porque se você mais ou menos tem os mesmos valores que essas pessoas, ou você teve o ensinamento, né? Meu avô era português, quer dizer, puxava a orelha, quer dizer, então você tinha aquela meio raiz, mesma coisa. Diferente. Né? E assim, eu era novo também, né? Eu estava começando. Aquilo para mim era regra e eu segui. E não, assim, sei que hoje seria assim para caramba, exigência demais, né? E sem contar que é o seguinte, para tu arrancar um sorriso do cara também era uma... Mas me ensinou. Sim. Me ensinou muita coisa e eu devo hoje profissionalmente devo muita coisa a ele. Dona Regina também, né? Porque eu comecei trabalhando lá, né? Sim. Então, se não fosse eles, hoje, talvez tivesse seguido outra carreira e não colocado o container no sangue como eu coloquei e a gente segue até hoje. Mosquito, né? O mosquito do... O mosquito do... Muito bom. Até como eu estava comentando, né? Antes de começar o episódio, a ideia do Sem Calado é realmente apresentar pessoas como você. Porque hoje... A gente vê a Delta Containers totalmente consolidada e o Roberto Dantas da Delta Container. Mas ninguém conheceu o Roberto, que passou pelo Hipercon, que foi desbravando o terminal para conseguir hoje ter um terminal consolidado, respeitado pelos seus clientes. Exatamente, né? Então, é muito legal. Eu queria agradecer por você ter aceito o convite. O prazer foi todo meu. E hoje é muito legal a gente poder estar apresentando para o pessoal quem é o Roberto Dantas e toda a sua história. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra estar aqui com você. Foi um prazer revê-los, né? Sim. E, sei lá, precisando de alguma coisa minha ou da Delta, a gente está lá também com as portas abertas. Quando vocês forem lá para a região, vão lá tomar um café com a gente. Nós somos da área, mostrar, né? Pois vocês estão na área agora. Não, então eu faço questão. Até ali mesmo, nós somos do Parque das Bandeiras. Nós somos criados lá. É mesmo, cara? Poxa, então, o André também que trabalha com então, sim, por isso que vocês conhecem ele também. A gente ia pro Senai juntos, né? Todo dia de manhã. Então, e agora nós estamos até com um refeitório, nós montamos agora, a gente montou um refeitóriozinho lá na empresa, e um pessoalzinho até que tinha um restaurantezinho lá, também lá no Rio Branco, ali, no Rio Branco, no Maitá, um casal que só trabalhava com isso, eles já estão aposentados e tal, aí resolvemos e colocamos eles lá, estão fazendo todos os dias o almoço. Quando vocês quiserem ir lá almoçar, estão convidados. Comida caseira. É só me chamar. E também aproveitar, pessoal, a Delta também faz os módulos, né? Escritório, módulo a Delta, na realidade, para a gente finalizar, hoje ela tem 3 nichos de negócio, né? É a parte obviamente, das leasings, que eu chamo da parte marítima, né? A parte de locação de equipamentos, em que a gente trabalha com os refrigerados e também trabalha com os secos, né? Então, hoje a gente tem uma frota de equipamentos boa para atendimento do mercado. E também fazemos os módulos aí. Então, às vezes o camarada quer um módulo banheiro, um módulo escritório com banheiro, né? Nós estamos com um projetinho agora, estamos tentando fazer um que eu chamo até de container híbrido. Nós estamos fazendo um equipamento montando né, com placas, aquelas placas de frigorífico, né? Legal. Nós estamos fazendo escritórios, já fizemos um protótipo, né, que nós entregamos para um determinado cliente, né? E nós desenvolvemos aí uma técnicazinha lá e estamos colocando no mercado agora. Então a gente vai muito bom, parabéns. Tentando seguir firme, né? Parabéns, sucesso aí. Mandar um abração lá pro Rodrigo Menezes, lá que é o cara que atende aí a gente para tirar um container, fazer a vistoria lá comercialmente aí, uma alocação de containers, uma venda também. Exatamente. Agora, para finalizar, a gente tem um quadro chamado A Deriva. A gente vai falar algumas palavras para você e você vai dizer o que você pensa sobre essa palavra. Tá bom. Tá? Vamos lá, Babá? Vamos lá, bora. Vamos começar então aqui com a primeira, tá? Roberto, família.
família é tudo pra gente, né? Porque tenho avós de origem portuguesa, né? E espanhola também, né? Então, sempre tiveram muita proximidade dos netos, né? E, assim, você aprende a ser cristão logo cedo, né? Desde cedo, né? Você tem rigidez na disciplina dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, você tem um amor incontestável. Verdade. O que é a Delta Terminais? A Delta é a realização de um sonho que eu nem sei se tive um dia, né? Não era algo que eu pensei que eu pudesse chegar, mas eu posso dizer que achava que seria algo impossível, mas um grande amigo me fez acreditar que eu estava errado. Seus colaboradores. A Delta não é nada sem os colaboradores. A Delta depende de bons profissionais, e temos excelentes profissionais em que são dedicados, e eu me orgulho em dizer que a Delta não tem... O pessoal não pede demissão da Delta, é impressionante. Legal. Eu acho que a gente tem uma boa relação com nossos colaboradores. Empatia. Empatia. Nós, ao mesmo tempo que nós conhecemos todos pelos nomes e brincamos, e quando é hora de falar sério, a gente fala sério, e eles entendem bastante isso. Perfeito. Tá? E para você, o que é o Santos Futebol Clube? O Santos é um amor também, um amor que a gente tem desde que nasceu. Meu pai era santista fanático, toda a minha família é santista, cunhados, irmãs, não tem, né? Agora tá chegando o neto, né? Só que o pai é São Paulino, então vai ser um problema sério dentro de casa. Mas eu vou lutar vou ter bastante empenho para tentar fazer mais um santista na família. Eu já fiz um sobrinho da parte da minha esposa, né? Que a família inteira era corintiana, da parte da minha esposa, né? Minha esposa virou santista, ela era corintiana, mas virou santista. E um sobrinho, no meio dos corintianos, morava no interior, mas eu consegui fazer um moleque ser santista, na época do Robinho, né? Consegui. Foi mais fácil, né? Foi mais fácil, né? Agora tá um pouco difícil. Agora a pergunta que não quer calar. O Mundial sem Libertadores. O Lima quer saber lá, o Lima da... O Lima que trabalha comigo? Da Delta. Que o Lima da Delta? Não existe Mundial sem Libertadores. Primeiro, você não consegue fazer uma faculdade sem antes, né? Sem antes você Passar fazer o no teu ensino colegial, passar no ensino médio, né? Então você não tem como fazer. Aliás, o Lima, ele um determinado dia lá, ele simplesmente me pegou num dia que eu estava assim, o Santos tinha perdido para o Corinthians no final de semana. Numa segunda-feira, e ele, corintiano que é, a gente sempre brincando e tal, especialmente, ele foi bater na minha sala, pediu para entrar, cumprimentou as pessoas que estavam na sala, né? Meu sócio, tudo, cumprimentou lá, e simplesmente levantou a camisa, estava com a camisa do Corinthians por baixo. Agora, pergunta para ele o que ele levou de prêmio. Pergunta para ele o que ele levou de prêmio. Então, com essa, encerramos mais um episódio do Sem Calado. Obrigado a todos por terem acompanhado. Tenho certeza que vocês gostaram muito dessa história de superação, de empreendedorismo. E lembrando, toda quinta-feira tem um episódio novo. Sigam nas redes e mais um pouquinho aqui relembrar do evento próximo domingo, pessoal. Lá o Master Rock, lá no Auto Center Imigrantes, em frente à estação Bernardino do VLT, lá na casa do patrão Paulinho. Ó, ótima qualidade, não percam. É isso aí. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Valeu.